estendendo o peito, as coisas, né? Muito pouco, Maria, porque eu ainda quero desligar. Então para, agora para então não sei. Já começou? Uma boa noite a todos os vereadores, as vereadoras. Iniciando a sessão, eu gostaria de fazer as boas-vindas a quem nos assiste presente, a quem nos assiste pela internet. E invocando a presença de Deus, eu considero aberta a 14ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva do ano de 2016. E gostaria de fazer a leitura do Salmo de número 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos à palavra da minha boca. Porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não ponha Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda a angústia e os meus olhos viram cumprindo o meu desejo acerca dos meus inimigos. Palavra do Senhor. Declarando aberta a sessão, eu gostaria de deixar uma observação a todos que a sessão será realizada uma audiência pública para apreciação e votação do projeto de número 32 de 2016 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária, e declaro aberta a sessão. Eu gostaria de pedir ao senhor secretário Vanderlei fazer a leitura da ata da 13ª sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2016. Ata da 13ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Ao primeiro dia do mês de setembro de 2016, em horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Anderson Pontes Jorge, foi realizada a 13ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores e em número legal. O presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 150 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou do primeiro secretário, vereador Vanderlei Rissato, a leitura da ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de agosto de 2016. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Antes da leitura das indicações, o presidente disse que lerá o documento enviado e assinado pela funcionária da Prefeitura, Ana Carla Jorge, que se trata do seu direito de resposta no que foi dito pelo senhor vereador Carlos de Antônio na última sessão sobre a pessoa. Após a leitura, o presidente abre a palavra ao senhor vereador para que faça seus comentários sobre o que acabou de ser lido. O vereador Carlos diz então estar surpreso com esse documento, pois, primeiro, ele é vereador e, como tal, ele teria acesso a qualquer documento na prefeitura, como foi falado no começo da gestão a todos os vereadores, e no caso deste documento especificamente, afirma que não conseguiu. Diz então não estar aqui para criticar ninguém, e sim para fazer seu trabalho. Diz que pediu para o prefeito as leis e ou mesmo as negou. E diz também saber que municípios até 10.000 habitantes não precisam colocar as leis em seus sites,
Mas como ele fez toda a transparência da Câmara em sua gestão como presidente, nada mais justo então mostrar toda essa transparência à população. Diz novamente que se sente indignado com esta situação porque um simples documento levou a toda essa discussão, o que não era necessário. Diz que desde 2005 pede para que as leis municipais fiquem na Câmara, já que é aqui a Casa de Leis do município. E na Câmara só tem as leis a partir de 2013, quando foi então presidente. Finaliza dizendo que espera que nenhum vereador passe pelo mesmo que ele passou, e diz que a funcionária da prefeitura que fique tranquila, pois não tem nada pessoal contra ela e que o problema é só quanto ao trabalho. O presidente diz ao vereador Carlos que não tinha conhecimento deste requerimento de sua autoria e que ficou sabendo do mesmo após a última sessão e diz que todo requerimento deve passar por votação em plenário e quanto ao direito de resposta, ele como presidente o aceitou e colocou em pauta nesta sessão. Prosseguindo, o presidente retoma os trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes. Indicação de número 13/2016, datada de 1º de setembro de 2016, de autoria do vereador Anderson Pontes Jorge, que solicita do Executivo Municipal a construção de obstáculos, lombadas, no prolongamento da Avenida Júlio Ferreira Prestes, com a substituição de energia elétrica. O presidente diz então que se algum outro vereador já fez esta indicação anteriormente, ele agora só está reforçando, porque realmente há uma necessidade. Não havendo mais indicações a serem lidas na presente sessão, o presidente deixa a palavra livre para indicações verbais dos nobres vereadores. A vereadora Julineide, no uso da sua palavra, diz que na sessão passada fez esta indicação e a mesma já foi atendida na data de hoje pelo Executivo, bem como a em frente à Escola José Abílio também foi feito o obstáculo pedido. Agradece e aproveita e pede para que seja feita a poda das árvores no distrito industrial, já que está causando problemas nos cabos de telefonia e energia elétrica e está gerando reclamações. E novamente agradece ao prefeito pelo atendimento de suas indicações feitas. O vereador Carlos, no uso da palavra, diz que esteve na Santa Casa há alguns dias, enquanto estava falecendo o senhor João Vital, a pedido da família, e que as portas da mesma lhe foram fechadas para que ele não entrasse onde o senhor estava sendo atendido. Diz que estava lá somente dando apoio para a família. Diz também que está acontecendo algumas coisas que o estão deixando constrangido, porque tem certeza que se não fosse candidato nas eleições, nada disso estaria acontecendo. A eleição passa e ele neste tempo só quer fazer seu trabalho e diz não estar atacando ninguém politicamente. O vereador José Eduardo, no uso da palavra, diz que gostaria de pedir novamente a troca das lâmpadas queimadas de Jacuba, pois algumas ainda não foram trocadas. Agradece pela praça feita no núcleo Boa Vista e pelo asfalto feito em Jacuba, e agradece também ao deputado Arnaldo Jardim, que mandou a verba para o asfalto. Finaliza agradecendo. O presidente, então, a pedido, concede brevemente a palavra ao provedor da Santa Casa, Sr. Wagner. O mesmo diz então que gostaria de dirigir suas palavras ao vereador Carlos e que no ocorrido da Santa Casa que ele mencionou, ele, como provedor na Santa Casa, encostou sim a porta, pois o vereador não pediu para entrar, e que o procedimento que estava sendo adotado com o Sr. João, no momento, não permitia a entrada de estranhos no local, nem mesmo da família, que aguardava do lado de fora, e diz que ele estava cuidando da porta e não negou a entrada do vereador, e que, portanto, a porta só foi liberada quando o procedimento terminou, pois do lado de fora havia mais pacientes aguardando para serem atendidos.
Finaliza agradecendo. O vereador Carlos diz então que estava com a mulher do paciente no local porque foi chamado por ela e não por acaso. E diz sim que a porta lhe foi fechada e naquele momento diz que até sua conversa telefônica foi ouvida pelo senhor provedor. Novamente se diz constrangido e pede para se deixar registrado os votos de pesar à família do senhor João. Não havendo mais manifestações por parte dos senhores vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 26/2016 e do projeto de lei número 34, de 24 de agosto de 2016, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Após a leitura, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestações dos pares, o presidente submeteu o projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Sendo assim, o presidente declara aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 34, de 24 de agosto de 2016. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 27/2016 e do projeto de lei número 35, de 24 de agosto de 2016, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Após a leitura, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestações dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Sendo assim, o presidente declara aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 35, de 24 de agosto de 2016. Prosseguindo, o presidente lê o convite da festa da primavera, que acontecerá dia 10 de setembro, às 19h30, na Escola José Abílio. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para as considerações finais. O vereador Fábio, no uso da palavra, agradece a todos pela sessão e lembra a todos também da festa beneficente da Vila Vicentina e convida a todos para comparecer e que todos tenham calma e respeito na festa, em decorrência de estarmos em período eleitoral e, infelizmente, em Arialva acontecem brigas por causa disso. Espera que nada aconteça na festa de domingo e que haja muito respeito. Finaliza desejando a todos os vereadores que estão concorrendo às eleições uma boa sorte. O presidente, então, convida a todos para o encontro com o deputado estadual Ricardo Madalena na Prefeitura Municipal e agradece a todos pelo trabalho realizado. Não havendo mais manifestações dos senhores vereadores, o presidente encerrou o trabalho da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convidou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 15 de setembro de 2016, e declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 1º de setembro de 2016. Eu coloco a ata em votação. Julineide. Aprovado, presidente. Rony. Aprovado. Maria. Vanderlei. Aprovado, senhor. Carlos. José Eduardo. Aprovado, senhor presidente. Fábio. James. Aprovado. Declara a ata aprovada. Eu gostaria agora de deixar a palavra livre para as indicações verbais dos vereadores. A quem conceder as indicações verbais, esteja à vontade. Boa noite a todos, amigos vereadores, nossos amigos. Alô.
Eu gostaria de fazer uma indicação ao senhor prefeito, qual eu já fiz umas duas, para fazer a poda das árvores na Jacuba, que direto está acabando a força, que eu sei que é normal, está acabando aqui na Arealva também, mas lá é mais por causa das árvores que está acontecendo. E só isso por hoje. Uma boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite aos nossos funcionários, ao seu Eduardo, ao doutor Eduardo, a Débora, nosso amigo primo, e a nossa candidata, Clô, né? E a quem nos assiste também através do site oficial da Câmara Municipal. Tem uma luz ali na Rua dos Prestes, que ela está queimada faz aproximadamente 60 dias. E eu gostaria que ali próximo ao número 85, mais ou menos, 87, eu gostaria de providência por parte do Poder Executivo naquela luz. Inclusive, é na Baixada e é muito perigoso aquela luz ficar queimada, tá? Tem uma pessoa que mora ali próximo, que ela é comerciante, inclusive ela já teve um problema de sofrer ali um roubo, então a gente gostaria que fosse tomada a providência o mais rápido possível com referência a essa questão, tá bem? Eu agradeço a oportunidade. Boa noite pessoal, vereadores. Eu também gostaria de fazer uma indicação. Está funcionando, né? Tá. E tem uma lâmpada queimada aqui também na Eleza Braga, em frente ali à casa da Isabel de Mello, mais ou menos. E pediram, né? E vou entrar em contato e pedir que se puder resolver a situação o mais rápido possível também. E agradecer ao prefeito, né? Porque andei a cidade hoje, andei em bastante área rural, as estradas de terra estão muito boas, estão perfeitas, muito boa mesmo. E dar os parabéns para ele, porque eu pedi as indicações dos obstáculos aí, já pedi para pintar, já foram todos pintados, andei toda a cidade hoje, e ele está de parabéns pelo trabalho dele. Boa noite, obrigado. Vai, Maninho. Então, passando para a ordem do dia, eu gostaria de pedir ao senhor secretário fazer a leitura da mensagem do Executivo de número 28 e do projeto de lei de número 36, de 13 de setembro de 2016. Arealva, 13 de setembro de 2016. Mensagem do Executivo número 28/2016. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente, encaminho para a necessária apreciação e aprovação da Colém da Câmara o projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Arealva a abrir crédito suplementar no orçamento anual do exercício de 2016 no valor de R$ 106.336,33, tratando-se de recursos vinculados referente a saldos existentes em contas bancárias e remanescentes do exercício financeiro de 2015, que serão utilizados para custeio do setor de transporte de alunos do ensino fundamental. Sem mais, renovo na oportunidade os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Padanowski Pereira, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor presidente Anderson Pontes Jorge, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arealva, São Paulo. Projeto de Lei número 36, de 13 de setembro de 2016. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária por superávit financeiro no valor de R$ 106.336,33 nas seguintes rúbricas e especificações. 02, Executivo. 0203, Diretoria de Educação. 020301, Manutenção do Ensino Fundamental. 12, Educação. 12361, Ensino Fundamental. 12361-0154, Transporte Escolar Ensino Básico.
12.361.0154.2061.0000, manutenção do transporte de alunos federal. Ficha 67, recursos PINAT, 3.390.3900, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 21.354,79. Ficha 68, recursos QES, 3.3.90.39.00, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 84.981,54. Total, R$ 106.336,33. Artigo 2º. A cobertura da presente terá como fonte de recursos o superávit financeiro de recursos vinculados do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PINAT, oriundos do exercício anterior na conta corrente bancária 8623, dígito 1 do Banco do Brasil, agência 6798, dígito 9, e de recursos vinculados da cota municipal do salário de educação, QES, oriundos do exercício anterior na conta corrente bancária 67-2002, dígito 7, da Caixa Econômica Federal, agência 4207, dígito 2. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Arialva, 13 de setembro de 2016, Paulo Padanosco Pereira, prefeito municipal. O projeto está em discussão. Em votação, James. Aprovado. Fábio. Aprovado. José Eduardo. Aprovado. Carlos. Aprovado. Vanderlei. Aprovado, senhor. Maria. Aprovado. Rony. Aprovado. Julineide. Aprovado, presidente. Declaro o projeto aprovado. Seguindo a sessão, eu gostaria de fazer e pedir para o senhor secretário Vanderlei fazer a leitura da mensagem do Executivo de número 29 de 2016 e do projeto de lei de número 37 de 13 de setembro de 2016. Arialva, 13 de setembro de 2016. Mensagem do Executivo número 29/2016. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a necessária apreciação e votação da Colenda da Câmara o projeto de lei número 37, que institui zona urbana e delimita seu perímetro. Senhor presidente e nobres vereadores, em virtude da protocolização nesta municipalidade do empreendimento Világio Serrano Administradora de Bens e Participações, há a necessidade de inclusão da gleba de terras na malha urbana destinada exclusivamente a residências de recreio nesta área adquirida. E considerando que o município é uma entidade de direito público e, por conseguinte, cabe a ela promover os desenvolvimentos ordenados de suas instituições para gerar o bem-estar de sua população. Assim sendo, a área em questão perdeu suas características rurais e, portanto, necessita da apreciação deste colegiado para a transformação em zona urbana. Atenciosamente, Paulo Padanosco Pereira, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Anderson Pontes Jorge, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arialva, São Paulo. Projeto de lei número 37, de 13 de setembro de 2016. Institui zona urbana e delimita seu perímetro. Artigo 1º. Fica instituída a zona urbana as áreas de terras abaixo descrita, desmembrada da Fazenda Ouro Verde 2, constituída pelos lotes 8A e 8B da colônia Açaí, neste município de Arialva, São Paulo, comarca e zona da 2ª circunscrição imobiliária de Bauru, São Paulo, com as áreas de 11.5712 hectares e 2.2009 hectares, que consta pertencer à senhora Sandra Regina Marconato, com promessa de venda a Világio Serrano, administradora de bens e participações,
Matrícula total da gleba, 77.266, do segundo oficial de registro de imóveis da comarca de Bauru, com a seguinte descrição. Gleba 1A, área de 11,5712 hectares. Inicia-se a descrição desse perímetro no vértice denominado P2, situado na margem de um córrego e divisa com a gleba remanescente de José Benedito da Silva, atualmente em nome de Sandra Regina Marconato. Deste segue por linha de divisa projetada e divisando com o remanescente da propriedade com azimuth de 157 graus e 20 minutos e distância de 388,66 metros até o vértice P1. Deste segue confrontando com a estrada municipal de domínio público, com a largura de 12 metros, sempre distante 6 metros perpendicular ao seu eixo, denominada ARV 273, com os seguintes azimuths e distâncias: 268 graus e 4 minutos e 295,86 metros até o vértice NAV 1522, 265 graus e 3 minutos e 4,29 metros até o vértice NAV 1523. Deste segue confrontando com outra estrada municipal de domínio público com largura de 12 metros, sempre distante 6 metros perpendicular ao seu eixo, que liga propriedades agrícolas à estrada municipal ARV 273, com os seguintes azimuths e distâncias: 306 graus e 27 minutos e 246,24 metros até o vértice DFOV 1184. Deste segue confrontando com o córrego da represa, afluente do córrego Estiva, e pela outra margem com o córrego de proprietário de Iotichiro Adachi, matrícula número 8.148 do cartório de registro de imóveis de Pederneiras, São Paulo, com os seguintes azimuths e distâncias: 36 graus e 59 minutos e 78,15 metros até o vértice DFOP 1452, 18 graus e 28 minutos e 54,29 metros até o vértice DFOP 1451, 350 graus e 55 minutos e 36,46 metros até o vértice DFOV 1183. Deste segue confrontando com o córrego do Estiva e pela outra margem com o imóvel de propriedade de José Carlos Wagner e Claudete Fini Wagner, matrícula 54.366 do segundo cartório de registro de imóveis de Bauru, São Paulo, com os seguintes azimuths e distâncias: 91 graus 46 minutos e 33,78 metros até o vértice ENAP 3308, 69 graus 29 minutos e 47,6 metros até o vértice ENAP 3309, 81 graus 30 minutos e 53,55 metros até o vértice ENAP 3310, 74 graus e 0 minutos e 51,82 metros até o vértice ENAP 3311, 72 graus 30 minutos e 69,09 metros até o vértice ENAP 3312, 66 graus 22 minutos e 42,55 metros até o vértice P2, ponto inicial da descrição deste perímetro. Dá um tempo aí. Gleba 2, área 2,2009 hectares. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice DFOV 1164, situada na lateral da estrada municipal de domínio público que demanda propriedades agrícolas à estrada municipal ARV 273 e na margem do córrego da represa. Deste
segue confrontando com a referida estrada municipal com largura de 12 metros, sempre distante a 6 metros perpendicular ao seu eixo, com os seguintes azimutes e distâncias: 126 graus e 27 minutos e 233,25 metros até o vértice ENAV 1524. Deste segue confrontando com a estrada municipal de domínio público ARV 273, com largura de 12 metros, sempre distante a 6 metros perpendicular ao seu eixo, com os seguintes azimutes e distâncias: 265 graus e 24 minutos e 49,92 metros até o vértice ENAV 1525, 268 graus e 52 minutos e 145 metros até o vértice ENAV 14526, 266 graus 52 minutos e 49,60 metros até o vértice ENAV 1527, 281 graus e 54 minutos e 54,74 metros até o vértice DFO V1165. Deste segue confrontando com o córrego da represa, sentido jusante, e pela outra margem, com o imóvel da matrícula 8148 do segundo do Cartório de Registro de Imóveis de Pederneiras, São Paulo, de propriedade de Yoshitero Adachi, com os seguintes azimutes e distâncias: 40 graus e 19 minutos e 98,20 metros até o vértice DFOP 1450, 36 graus e 59 minutos e 77,53 metros até o vértice DFOV 1164. Ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo a área de 2.2009 hectares, perímetro de 708,26 metros. Artigo 2º. A zona urbana instituída no artigo 1º será destinada exclusivamente a residências de recreio. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arialva, 13 de setembro de 2016, Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Boa noite a todos. Sempre é interessante o recebimento desse tipo de projeto, onde se transforma a área rural em perímetro urbano, trazer novos investidores a nosso município. Mas eu gostaria, senhor presidente, se os demais concordassem, que esse projeto seria melhor estudado em outras sessões, inclusive trazer mais esclarecimentos, porque a gente conhece um pouco o município e conhece os proprietários também que aqui estão citados. Uma área distante do nosso centro, distante, pelo que a gente vê aqui, também do distrito de Jacuba, distante do bairro de Santa Isabel. Se é ou não interesse em levar essa área urbana até lá. Eu gostaria de ter maiores esclarecimentos sobre o assunto. Obrigado. Com referência aí a essa questão, vereador Vanderlei, eu tinha analisado essa questão aqui também e estava pensando nessa situação da gente dar uma analisada melhor por causa do local do loteamento. Se acho que houver consenso aí, né? É urgente esse projeto? Não? Se houver consenso, nós poderíamos dar uma
uma olhada aí. Tá? Esse é meu ponto de vista com referência ao projeto. Eu gostaria, como presidente, dizer o seguinte: hoje estão entrando vários loteamentos em nosso município. Errado quando não passa pela Câmara, porque não sabe se tem infraestrutura urbana, se tem guia, se tem sarjeta, se tem água, se tem esgoto. Esse loteamento fica próximo ao aeroporto. Não é cabível à Câmara aprovar um projeto na qual não sabemos as prioridades desse loteamento, na qual vários loteamentos do nosso município está sendo mesmo usado como vendas particulares sem regulamentação. Então eu coloco hoje esse projeto em estudo. Se o proprietário resolver mandar para nós as prioridades desse loteamento, nós aprovaremos. Se não, está reprovado. Hoje eu deixo para estudo esse projeto. Tudo bem? Eu gostaria aí, então, se o senhor secretário é meio distante, meio longo a LDO, se acaso cansar, conta comigo, pode pedir que eu dou uma força, e fazer a leitura da mensagem do Executivo de número 24 e do projeto de lei de número 32 de 28 de julho de 2016 sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembrando que é uma audiência pública. Arialva, 28 de julho de 2016. Mensagem do Executivo número 24/2016. Senhor Presidente, a presente proposição tem a finalidade de submeter à digna apreciação desta edilidade o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2017 e da outras providências. Esta lei, de acordo com os disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 162 da Constituição Estadual, na Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal na Gestão Fiscal, institui normas gerais e diretrizes para a elaboração do orçamento do município, na Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, e pelas recentes portarias editadas pelo Governo Federal, compreendendo as metas, as prioridades e as despesas de capital da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2017. O presente projeto obedece aos princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e probidade administrativa, devendo privar pela responsabilidade na gestão fiscal, atentando para a ação planejada e transparente, direcionada para a prevenção de riscos e a correção de desvios capazes de efetuar o equilíbrio das contas públicas. É um projeto de grande importância e relevância para o município, inclusive sendo indispensável para o bom andamento do serviço público. Por tais razões, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa e, ouvido o plenário, aguardamos a aprovação da proposição na próxima sessão ordinária. Reitero na oportunidade os protestos de estima e consideração. Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Presidente Anderson Pontes Jorge, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Arialva, São Paulo.
Projeto de Lei de número 32, de 28 de julho de 2016. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2017 e da outras providências. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas nos termos desta lei as diretrizes orçamentárias do município de Arealva relativas ao exercício financeiro de 2017, compreendendo: parágrafo 1º, as orientações sobre elaborações e execução do orçamento municipal. Parágrafo 2º, as propriedades e metas operacionais. Artigo 3º, alterações na legislação tributária municipal. Artigo 4º, as disposições relativas à despesa com pessoal. Artigo 5º, outras determinações de gestões financeira. Parágrafo único. Íntegra a presente lei os anexos de metas, riscos fiscais, de prioridades operacionais, bem como outros exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2 das diretrizes para elaboração e execução do orçamento. Seção 1º das diretrizes gerais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá o Poder Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades de administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, observando-se os seguintes objetivos principais. Parágrafo 1º. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. 2º. Apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio superior. 3º. Promover o desenvolvimento econômico do município. 4º. Restaurar os serviços administrativos. 5º. Buscar maior eficiência arrecadatória. 6º. Prestar assistência à criança e ao adolescente, ao idoso deficiente físico e ao 17º. Melhora a infraestrutura urbana. 18º. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente. 9ª. Promover o desenvolvimento do desporto e lazer do município. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as cabíveis normas da Constituição da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá: inciso 1º, o orçamento fiscal. 2º, o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme anexo 1º da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a despesa no mínimo até o elemento econômico de acordo com o artigo 15 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos vereadores e técnico do Legislativo para as pertinentes funções legislativas elusivas ao orçamento. Seção 2ª das diretrizes orçamentárias, das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2017 obedecerá às seguintes disposições. Inciso 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para agir os seus objetivos sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificado valores e metas fiscais. Inciso 2º. Desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as atividades apresentarão igual código
independentemente da unidade orçamentária a que se vinculem. Inciso 3º. A elaboração dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos. Inciso 4º. Na estimativa de receita será considerada a atual tendência arrecadatória, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva de evolução do PIB e da inflação do biênio 2016 para 2017. Inciso 5º. As receitas e despesas serão orçadas a preços de julho de 2016. Inciso 6º. Novos projetos contarão com dotação apenas se supridos os que se encontram em andamento e somente se atendidas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Os projetos poderão prever as etapas de execução em cronogramas físico-financeiro. Artigo 5º. As unidades orçamentárias da administração direta e as entidades de administração indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade o orçamento da Prefeitura Municipal, suas propostas parciais até 30 de agosto de 2016. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária até 29 de julho de 2016. Artigo 7º. A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência equivalente até 2,50% da receita corrente líquida, conforme o anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 8º. Além da reserva prevista no artigo anterior, a Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência para o atingimento de superávit orçamentário que reduza, ainda que progressivamente, a dívida líquida de curto prazo do município. Artigo 9º. Até o limite 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo 1º. Para fins do artigo 167, inciso 6º da Constituição, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial, ou sob a classificação econômica, as categorias corrente e de capital. Artigo 10º. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º, inciso 1º da Lei 4.320 de 1964, a Lei Orçamentária poderá conceder no máximo até 25% para abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo 1º. Do percentual determinado no caput 60% estarão vinculados a créditos suplementares financeiros pela acumulação parcial ou total de dotações orçamentárias nos termos do artigo 47, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei nº 4.320 de 1964. Parágrafo 2º. Do percentual determinado no caput, 40% estarão vinculados a créditos suplementares financiados pelo superávit financeiro do exercício 2016, excesso de arrecadação ou operações de crédito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º, inciso 2º e 4º da Lei nº 4.320 de 1964. Artigo 11º. Desde que, em 1º de janeiro de 2017, não entre em vigor a Lei Federal nº 13.019, de 2014, a concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições sem fins lucrativos dependerá
de específica autorização legislativa, sendo calculados com base em unidade de serviço prestados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência fixados pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse público, obedecendo a beneficiária as seguintes condições. Inciso A. Finalidade não lucrativa. B. Atendimento direto e gratuito ao público. C. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual. D. Aplicação na atividade fim de ao menos 80% da receita total. E. Compromisso de frequentar na internet demonstrativo semestral de uso de recurso municipal repassado. Inciso F. Prestação de contas dos dinheiros anteriormente recebidos, devidamente avaliada pelo controle interno e externo. G. Salário dos dirigentes não superiores ao do prefeito. Parágrafo 2º. Haverá manifestações prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da Prefeitura, após visita ao local de atendimento. Artigo 12º. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará, inciso 1º, desde que referentes a ações de competência comum prevista no artigo 23 da Constituição. Inciso 2º, após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a esta lei discriminará cada um desses gastos. Artigo 3º. As despesas de publicidade e propaganda do regime de adiantamento e as com obras decorrentes do orçamento participativo serão todas destacadas em específica categoria programática, sob denominação que permita a sua clara identificação. Artigo 14º. Até 5 dias úteis após o envio à Câmara Municipal, o Poder Executivo publicará na internet o projeto de lei orçamentária, resumindo-o em face das seguintes agregados. Inciso 1º, órgão orçamentário. Inciso 2º, função de governo. Inciso 3º, grupo de natureza de despesa. Inciso 4º, pagamento de honras extras a ocupantes de cargos em comissão. Artigo 15º. Será dada ampla publicidade das datas, horários e locais de realização das audiências referidas artigo 48, parágrafo único, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, com antecedência mínima de 10 dias, inclusive com divulgação na página inicial da Prefeitura e na rede municipal de computadores, na internet. Artigo 16º. Ficam proibidas as seguintes despesas. Parágrafo 1º. Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. Inciso 2º. Novas obras, desde que financiadas pela paralisação das antigas. 3º. Pagamento a qualquer título e empresas privadas que tenham seu quadro societário servidor municipal em atividade. 14º. Obras cujo custo global supere os valores do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índice de Construção Civil, SINAP, mantido e divulgado na internet pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. Inciso 5º. Ajuda financeira a clubes e associações de servidores. Inciso 6º. Pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o subsídio determinado ao prefeito do município. Inciso 7º.
pagamento de horas extras e ocupantes de cargos em comissão. Inciso 8º, pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. Inciso 9º, pagamento de verba de gabinete aos vereadores. Inciso 10º, distribuição de agendas, chaveiros, buques e flores, cartões e cesta de Natal, entre outros brindes. Inciso 11º, pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3ª da execução do orçamento. Artigo 7º. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser modificados conforme os resultados obtidos na execução do orçamentária. Artigo 18º. Caso haja infração da receita prevista e dos resultados fiscais esperados, será determinada a limitação do empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição de que trata este artigo será proporcional dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. Excluem-se da limitação de empenho as despesas elusivas às obrigações constitucionais e legais do município. Parágrafo 3º. Serão autorizados recursos para execução de contrapartidas referentes a transferências de receitas da União e do Estado. Parágrafo 4º. Serão priorizados recursos para o cumprimento das ações anunciadas no anexo de metas e prioridades. Parágrafo 5º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto. Artigo 19º. O Poder Legislativo, por ato da mesa, estabelecerá até 30 dias após a publicação da lei orçamentária seu cronograma de desembolso mensal. Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e as de capital, levando-se em conta o alcance dos programas legislativos. Artigo 20º. Na isenção dos procedimentos requeridos pela criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, considera-se irrelevante a despesa de não ultrapasse os limites do artigo 24, inciso 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666, de 1963. Artigo 21º. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Exclui-se os atos relativos aos cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária. Capítulo 3º das prioridades e metas. Artigo 22º.
As prioridades e metas para 2017 são especificadas no anexo que integra esta lei. Parágrafo único. Esta lei demonstrativa das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 101 de 2000. Capítulo 4º das alterações na legislação tributária. Artigo 23º. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: inciso 1º, revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções. Inciso 2º, revogações das intenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. Inciso 3º, revisões das taxas de forma de adequá-las ao custo dos respectivos serviços. Inciso 4º, atualização da planta genérica de valores ajustando-a à realidade do mercado imobiliário. Inciso 5º, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 5º das disposições relativas a despesas de pessoal. Artigo 14º. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei referente ao servidor público, nisso incluído: inciso 1º, concessões, a observação de vantagens e aumento ou reajuste da remuneração de servidores. 2º, criação e extinção de cargos públicos. Inciso 3º, criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras. Inciso 4º, provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente. Inciso 5º, revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria de qualidade de serviço público por meio da política de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do servidor público. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária suficiente para atender a projeções e acréscimos da despesas com pessoal. Artigo 15º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a convocação para a prestação de honra de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situação de extrema gravidade, devidamente reconhecida pela chefia do Poder Executivo. Artigo 16º. Dependentes de transferências de administração direta, as autarquias, fundações e empresas municipais deverão reduzir em 1% a despesa de pessoal que superou 54% da receita corrente líquida. Capítulo 6º das disposições gerais. Artigo 27. Os repasses mensais do Poder Legislativo serão realizados conforme o cronograma de desembolso mensal de que trata o artigo 18 desta lei, respeitando o limite estabelecido no artigo 29-A da Constituição. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Executivo autorizado ao corte de excesso, não sem antes haver a oitava da mesa diretora da Câmara quanto às despesas que serão empurgadas. Parágrafo 2º. Não elaborado o cronograma do desembolso mensal,
Os recursos financeiros serão responsabilizados a ração mensal de 1/12 das dotações consignadas ao Poder Legislativo, respeitando em qualquer caso o limite constitucional. Artigo 29º. Ao final de cada mês, a Câmara Municipal recolherá na tesouraria da Prefeitura a parcela não utilizada do 12º anterior, nisso incluído o imposto de renda retido na fonte. Artigo 30º. A Câmara Municipal deverá identificar as emendas legislativas que, nos termos do artigo 166, parágrafo 9º a 18 da Constituição, são execução obrigatória pelo Executivo. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhadas à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data do recebimento do pedido do Poder Executivo. Artigo 31º. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas relacionados a: inciso 1º, execução de obras. Inciso 2º, frota de veículos. Inciso 3º, coleta e disposições do lixo domiciliar. Artigo 32º. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento dessa sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de até 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 33º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Arealva, 28 de julho de 2016, Paulo Padanoschi, Prefeito Municipal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias está em discussão e o anexo está na mesa. A lei está em discussão. Se for, no momento, o que está envolvendo a lei orçamentária.
Alguém tem alguma coisa a dizer sobre a lei de diretrizes orçamentárias? O projeto está em votação. James? Aprovado. Fábio? Aprovado. José Eduardo? Aprovado. Carlos? Aprovado. Vanderlei? Aprovado. Maria? Aprovado. Rony? Aprovado. Julineide? Declaro aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017, aprovada. Eu gostaria, no momento, de deixar a palavra livre aos vereadores para considerações finais. Senhor presidente, eu apenas gostaria de dizer aqui que esses dias a gente teve aí vamos colocar assim, o desprazer, né, de alguém falar alguma coisa com referência ao concurso público da Câmara Municipal de novo, né? Eu já respondi um processo por causa disso, por causa da questão do concurso. Acho que não é novidade para ninguém. O promotor, ele encaminhou um documento para a Câmara Municipal o processo se encontra aqui na Câmara, com referência à questão do processo. E eu acredito que, mais claro do que isso daí, o concurso não foi feito só para uma pessoa, foi feito para um contador, para um tesoureiro, para o procurador jurídico, o escriturário. Então foram várias pessoas que foram envolvidas no concurso. É de conhecimento da casa aqui. A questão era uma cobrança do Tribunal de Contas junto ao presidente da Câmara, que nós tínhamos que resolver aquele problema, e nós tomamos atitude naquela oportunidade para resolver um problema junto ao Tribunal de Contas, que todas as vezes vinha apontamentos, e veio uma parte lá interessante, que ele disse assim, que se o presidente na atualidade não cumprisse com o que estivesse lá, ele corria o risco de ficar inelegível. Isso veio na época que eu era presidente. Ou seja, se eu fui obrigado praticamente a fazer, eu cumpri o que eu tinha que fazer naquela oportunidade. Respondi, né, porque a minha esposa empatou no quesito lá. O desempate houve porque ela é mais velha do que a outra pessoa que passou no concurso junto com ela. O que eu posso dizer a vocês? Às vezes o preço é muito alto, né, que a gente paga por ter ocorrido isso daí, mas infelizmente ocorreu, ou felizmente ocorreu. O que eu quero dizer para vocês é que eu não tenho problema com ninguém em explicar isso daqui para ninguém, muito pelo contrário, eu creio que aqui na Câmara tem um processo referente a essa questão, é aberto ao público, a Câmara aqui é aberta ao público, se alguém quiser pode procurar aqui, que vocês vão ter acesso a essa questão. E de mais a mais, né, o que houve ali? Até eu estava vendo a Débora que estava sentada aqui, está havendo presidente, por favor, eu gostaria de interromper, porque eu acho que problemas de politicagem lá fora, problemas de politicagem lá fora não tem que usar a nossa casa de lei. Então, eu me recuso a ouvir. Se for preciso, eu me recuso a ouvir. Eu tiro a palavra fora, dos dois. Eu me recuso a ouvir. Aqui não é momento político, não. É uma Câmara Municipal na qual recolhe leis e atua leis. Eu não aceito deferimentos
de internet e de nada mais. Tira a palavra dos dois. Está retirada a palavra dos dois. Veja bem, ó. Está retirada a palavra. Colocando a respeito disso daí. Está retirada a palavra dos dois. O senhor vai, mas... Carlos e Julineide. Roupa suja se lava em casa. Aqui está acabado. Eu tiro a palavra dos dois. É exigência minha. Sou presidente. Tiro a palavra dos dois. Retiro a palavra dos dois. É isso mesmo, não sou candidato. Com licença, a palavra está retirada. Está retirada a palavra dos dois vereadores. Roupa suja se lava fora da Câmara. Aqui é uma casa de leis. Aqui é uma casa de leis. Não permito coisas políticas. Não permito. Está retirada a palavra. Alguém mais deseja fazer a palavra livre em agradecimento a alguém? Alô? Só fazer um esclarecimento, doutor Eduardo, acho que o presidente não entendeu a sua pergunta. Os índices são pré-determinados na lei de diretrizes orçamentárias, depois ele vai para a distribuição no orçamento anual. Então aí é que vai entrar os 25% da educação, 15% da saúde, 54% para o funcionalismo, 6% para a Câmara. Aí a distribuição é feita no orçamento anual. Aqui é só diretrizes de onde vai ser destinado os recursos, tá? Não sei se é isso que eu entendi. É isso? Obrigado. É complicado. Hoje seria a apresentação das emendas, porque hoje é uma audiência pública, né? Ainda tem mais uma. Ainda tem a LUAS, né, que é a Lei de Orçamento Anual. Há mais uma possibilidade de o senhor apresentar alguma emenda. A única coisa que não pode ser feito é ultrapassar o limite estabelecido pela Constituição Federal. Alguém mais? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer também a todos que nos assistem aí pela internet, mas o viável seria estar presente, que eu sempre tive uma razão na minha vida, de convidá-los, a população, a estar presente na sessão. Isso é uma dificuldade de cada um, mas que enfim, alguém de vocês que esteja aqui hoje presente ou assistindo pela internet, passe para os outros o que acontece dentro da Câmara. É um momento muito especial. Se todos os cidadãos, ao invés de criticar, assistissem às sessões de câmaras, seria muito melhor do que haver críticas, haver oposições, porque os vereadores estão aqui para legislar. Então, eu gostaria também de lembrar a todos vocês, vereadores, que o balancete financeiro da Prefeitura do mês de agosto se encontra na Câmara. Eu sempre vou bater no mesmo objetivo,
A Câmara está aberta para todos, não só para os vereadores, quanto para a população. Entendeu? Então eu gostaria aí de agradecer a presença de todos e declarar encerrada a presente sessão e convidá-los para a próxima sessão, que será no dia 3 de outubro de 2016. E declaro encerrada a presente sessão. Está encerrada a presente sessão. Está encerrada. Está encerrada. Isso é falta de educação com seu parceiro. Eu sou seu companheiro. Eu fui eleito junto com vocês.